E aí, Dev, vai ser júnior até quando? Esse vídeo aqui é para você desbloquear a sua carreira e realmente se tornar um pleno a partir de agora, você que é júnior. Então, me acompanha até o final, que no final desse vídeo eu tenho um recado para deixar para você. Fala, desenvolvedor, Abimadev na área. Se você não me conhece, eu sou Abimael. Se você não me conhece, você não é inscrito nesse canal. Então já se inscreve aqui, deixe o seu like ou o seu dislike de acordo com a sua preferência, mas lembre-se de comentar de acordo com o que avaliou. Hoje eu digo nós porque você também você vai reagir comigo a este vídeo que a Fernanda Kipper gravou a respeito de que você continua sendo user, vem comigo. Por isso que tu continua sendo júnior. Não se inscreveu no canal ainda. Clica aqui, não custa nada. Você vai me ajudar, vai ajudar a Fernanda. Se inscreve no canal da Fernanda também, tá? Porque os conteúdos são de ótima qualidade. E é isso aí. É por isso que você está estagnado, e eu vou te ajudar. De 2020 para 2024, a quantidade de desenvolvedores no mundo cresceu aproximadamente 4 milhões, totalizando mais de 28 milhões de desenvolvedores ao redor do mundo. Só que nesse meio tempo, os relatos que a gente mais viu foi de pessoas que ficaram presas no estágio de júnior e não conseguem evoluir. E se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você está nessa posição ou conhece alguém que se sente assim. Então, no vídeo de hoje eu vou te contar as principais situações que fazem você ficar estagnado na carreira por tanto tempo e como sair de cada uma delas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Um dos principais motivos que faz você ficar estagnado em júnior por tanto tempo é uma característica que vem desde o surgimento do ser humano. Naquela época, se você saísse e não tivesse acompanhado ou tivesse sem alguma arma, você poderia nunca mais voltar para casa. Ou se você colocasse a sua mão no fogo recém-descoberto, poderia acabar queimando a sua mão e não ter como curar ela. Isso é uma coisa que a gente traz desde aquela época até os dias de hoje e acaba impactando na nossa carreira. Os riscos nos assustam tanto porque a gente pode acabar ou se machucando fisicamente, mas também acabar perdendo algumas coisas por conta daquele risco assumido. Mas um lado que a gente acaba não olhando tanto é que o risco, se der certo, pode nos trazer muito retorno. Então, em determinados momentos... É aí que a gente descobre quem que é desenvolvedor de verdade e quem tá ali pelo dinheiro, meu amigo. Porque se você tá com medo de assumir riscos, então eu já recomendo que você procure outra área aí que você vai assumir menos riscos. E é claro, todas as áreas você vai ter riscos que você vai ter que correr. E na programação é o que você mais faz. Assumir riscos, por mais que você acredite que não vai dar para entregar ou vai ter algum problema. A minha sugestão para você é isso aí, cara. Não tenha medo de assumir riscos, esse é o ponto mais importante. Vamos continuar. Dentro da nossa carreira, a gente precisa assumir mais riscos, enfrentar esse medo e tentar nos desafiar. Isso vai trazer um crescimento exponencial para sua carreira, se você souber assumir o risco nos momentos certos. Eu, por exemplo, corri um risco no momento que eu criei esse canal. Os meus amigos da minha cidade poderiam rir de mim, me zoar. E eu tô correndo um risco fazendo esse react porque pode ser que ela não goste do que eu tô falando. Por favor, não dê strike no meu canal. Os meus próprios colegas do meu trabalho poderiam assistir os vídeos, ver que eu falei alguma besteira e eu perder toda a minha credibilidade. Me deu muito medo gravar o primeiro vídeo do canal. Mas eu persisti, assumi esse risco e enfrentei o meu medo. E olha só no que deu. Vou te dar outro exemplo prático. Sabe quando você tá na planning da sua equipe, vocês estão refinando alguma história, discutindo sobre alguma tarefa e você não faz nem ideia onde você começaria a desenvolver aquela tarefa? Ou às vezes não sabe nem pontuar ela? Talvez esse seja o momento perfeito para você assumir um risco. Assumir esse tipo de tarefa vai linkar pro segundo risco que eu já vou explicar. Vai te fazer ganhar uma visibilidade extra no time. Porque eles vão pensar, poxa, a Fê não era front-end. Olha ela assumindo uma tarefa de Java. Ou, poxa, a Fê ficou tanto tempo desenvolvendo Java, agora ela tá fazendo até dashboard do Grafana. Isso pode causar uma boa impressão. E esse é só um dos exemplos. Você vai saber o momento que surgirem oportunidades dentro da sua equipe para você assumir um risco. Mas presta bem atenção. Existe uma grande diferença entre assumir um risco e se desafiar e dar um passo maior do que a sua perna. Tome cuidado no momento que você for assumir um risco. Converse primeiro com seus colegas de equipe, principalmente com as pessoas mais experientes, e veja o que elas acham daquela atitude. Como desenvolvedor, você precisa deixar bem claro para o seu tech lead ou para o seu responsável técnico que aquilo que você vai fazer tem um risco a ser assumido. E é claro, se você ainda é júnior, muitas vezes você pode não assumir esse risco, mas leva para alguém, discute isso com alguém. Porque senão você fala assim, beleza, tem um risco aqui, vou assumir, boa. Aí, cara, o que você fez lá, quebra lá na frente, aí vai gerar um monte de retrabalho. O
impedir o cliente de fazer o que ele tem que fazer ali, sua rotina. Cara, dá um BOzão, velho. Então, a minha sugestão pra você, cara, assuma riscos, exatamente isso que ela acabou de falar aqui, assuma riscos, mas tenha na sua cabeça que nem sempre você vai poder assumir todos os riscos do mundo. Vamos continuar. Se elas acharem que aquilo pode ser perigoso demais ou te trazer muitas coisas negativas, caso dê errado, não assume esse risco maior do que a sua perna. Você tá no começo de carreira. Então a ideia é assumir pequenos riscos, pequenos desafios que te tragam medo, mas que você já esteja preparado para você ir se destacando e evoluindo. A ideia não é você assumir grandes riscos que vão trazer prejuízo para a empresa ou que vão prejudicar o seu time no geral. Isso fica para depois da sua carreira, quando você já estiver mais experiente e tiver todas essas responsabilidades. Então, tome cuidado com aquela emoção de começo de carreira, de achar que sabe tudo. E mais, a ideia não é só você não assumir esses grandes riscos que vai prejudicar a empresa, mas você detectar esses riscos. Como eu sei que tem um risco que provavelmente você vai fazer uma tarefa que vai impactar muitas pessoas, principalmente se for uma tarefa de banco. Se for uma tarefa onde você mexer em alguma rotina do cliente e vai impedi-lo de fazer o trabalho dele, ou até mesmo naquele sistema ali, ou mais ainda, você fazer uma modificação que você não sabe o tamanho do impacto. Então faz parte do trabalho do desenvolvedor mensurar esses impactos que vai ter no cotidiano aí na vida do seu cliente. Vamos continuar. Que vai conseguir lidar com todos os problemas e consegue resolver tudo e acabar ignorando conselhos de pessoas mais experientes. Porque, pela minha própria experiência, muitas vezes a gente tá errado e a pessoa que deu aquele conselho, ela tinha um certo fundo de verdade. Então, escute bem o que os colegas vão falar pra você, escuta antes e tome cuidado com esses riscos. Eu vou dar uma opinião polêmica sobre isso agora, cara. Essa nova geração é bem difícil para escutar conselho dos mais velhos, cara. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que as pessoas estão entrando cada vez mais novas na programação e parece que já sabem de tudo. E eu que tô aqui há 10 anos, há mais de 10 anos, não sei de nada. Olha que legal. Vamos continuar, vai. Aqui nos comentários, o que você costuma fazer depois da faculdade ou depois do seu trabalho? Talvez essa resposta seja um dos pontos que está te estagnando tanto tempo na posição de júnior. Quando a gente quer ascender rápido na nossa carreira e crescer de maneira acelerada, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. E quando eu digo abrir mão de algumas coisas, normalmente é abrir mão de tempo livre para estudar. Só que muitas vezes a gente tem preguiça de fazer isso. E eu super entendo. Às vezes a gente sai da aula da faculdade ou acaba o período do trabalho e só quer descansar. Mas é nesse momento que, se você pegar algumas horinhas e continuar estudando e se desenvolvendo, isso vai fazer a diferença e vai fazer com que você se destaque. Eu não estou dizendo que você precisa passar a sua vida toda fazendo isso e usando todos os seus dias da semana para estudar. Afinal, nós não somos máquinas. E também, a vida não tem o propósito só da gente trabalhar. A gente precisa aproveitar. Mas, para crescer na carreira, a gente vai ter que abrir mão de alguns momentos. E aí, escolher algumas horinhas da nossa semana, que antes eram horas de descanso, para nos desenvolver, vai trazer um retorno muito bacana no nosso salário. Deixa eu te dar um exemplo. Todo mundo tem aquele caso da faculdade de uma pessoa super estudiosa que passava sempre estudando e no final conseguiu um estágio numa empresa super bacana. Sabe por que isso costuma acontecer? Porque esse tipo de pessoa gosta de programar. Ela passa quase todo o seu tempo livre na faculdade estudando programação, se desenvolvendo, aprendendo novas linguagens, novas técnicas e tecnologias. E isso acaba refletindo na experiência que ela tem em projetos pessoais e também nas coisas que ela tem para oferecer para a empresa nesse primeiro momento de carreira. E isso acaba trazendo essas oportunidades de estágio ou de júnior super bacanas. Então, o que eu tô querendo dizer para você é: tente se desenvolver ainda mais. Se você trabalha como desenvolvedor front-end, vá além do seu front-end que você já sabe fazer. Entenda como fazer um deploy da sua aplicação de uma maneira... O quanto você tem estudado, além de simplesmente ver vídeos no YouTube. Você pode ver o vídeo da Fernanda no canal dela, ver os meus vídeos aqui, que eu tenho bastante conteúdo também já gravado. Mas mesmo assim, ainda às vezes falta alguma coisa para você aprender. Por quê, cara? Principalmente para você pensar no melhor para você nesse momento, tá? Então, é muito importante você estudar. Você tá vendo a Fernanda falar, você tá vendo outra pessoa que também é da área, também passou pela mesma coisa que você tá passando agora, e como a gente passou por essa situação, principalmente porque as coisas a partir de agora vai ser muito complicado para quem é programador, e quem realmente não souber o que o programador tem que saber de diferencial, é isso, cara. Você precisa entender como que as coisas funcionam, você precisa entender. E para isso que eu estou colocando os links da descrição, para que você possa se profissionalizar ainda mais. E eu garanto para você que você vai conseguir evoluir na sua carreira ainda mais estudando, tá? Estudando. Se você estudar, você vai melhorar, cara. Vamos continuar o vídeo. Mais profissional, entenda como escalar sua aplicação, como fazer a observabilidade dela, como melhorar a UI, como entender coisas de acessibilidade e por aí vai. Sempre tem algum conceito novo que a gente pode estudar, e trazer esses conceitos para o nosso dia a dia no trabalho vai mostrar para nossa equipe que a gente está aprendendo.
Estudar nunca é demais, tá? Você nunca perde tempo estudando. Você sempre vai ter alguma coisa que você não sabe que você precisa aprimorar. E é isso, por isso exatamente que a gente estuda. Para a gente poder estar cada vez mais por dentro das tecnologias e entender e poder oferecer o melhor serviço para os nossos clientes. Vamos continuar. E que a gente está se desenvolvendo. E isso vai trazer um retorno para sua carreira depois. E aqui vai mais um aviso. É muito bacana a gente se desenvolver, aprender novas tecnologias para conseguir compreender o produto de uma forma mais profunda tecnicamente. Realmente entender todas as partes. Então o estudo vai nos ajudar nisso e vai nos destacar. Mas tome cuidado para não estudar várias ferramentas, linguagens, etc. e tentar empurrar isso para dentro da sua empresa. Ou tentar fazer a refatoração do sistema todo implementando essa coisa nova que você aprendeu. Muitas vezes você vai mexer com sistemas que foram construídos há anos atrás. E algumas coisas simplesmente não podem ser feitas tão facilmente por causa da origem da criação do sistema. São o que chamamos de débitos técnicos, que muitas vezes são sistemas muito acoplados ou com arquiteturas mal pensadas anteriormente que acabam impedindo esse tipo de evolução. Só que, na maioria das vezes, o tech lead e o senior da equipe já sabem desse débito. Cara, débito técnico é uma coisa bem interessante. Se você não aplica boas práticas no seu código desde o começo, você provavelmente vai ter um débito técnico no futuro. Eu tenho alguns shorts gravados, vou deixar aqui no card para você assistir após esse vídeo. Então assista e depois volte aqui para a gente continuar. Vamos lá. Técnico e já está tentando achar um outro caminho para ir convertendo esse problema aos poucos. Isso não vai ser uma coisa rápida e feita de uma única vez, um refactor do dia para noite com a equipe toda. Tome cuidado, converse com o seu senior, converse com o tech lead, veja o que eles já sabem sobre o débito técnico, como você poderia ajudar com seus novos conhecimentos e se proponha como candidato. Mas não pegue essa bucha inteira para você está no seu começo de carreira, vai ter tempo para isso também. Mas deixa eu te falar a verdade, eu já passei meses durante a pandemia só estudando programação. Eu usava todo o meu tempo livre para fazer isso e eu não fui promovida. E sabe por que isso aconteceu? Porque eu tinha colegas que se vendiam melhor do que eu. E quando eu digo saber se vender, é saber comunicar para o seu líder e para os seus gestores que você está fazendo as coisas acontecerem, que você está entregando o que foi pedido ou às vezes entregando até mais. Um erro que a gente comete muito no início da nossa carreira é fazer tudo o que nos pedem e ainda mais, mas não contar para ninguém. Não deixar claro para quem manda de que você fez aquilo. Então, aproveite as oportunidades que você tiver, nos momentos que você tiver para falar sobre as conquistas que você fez, para deixar bem claro tudo que você tem contribuído para a empresa. A consciência dessas pessoas que estão lá em cima de que o seu papel faz a diferença vão te ajudar muito no momento da promoção, porque muitas vezes o nosso tech lead ou o nosso senior vão ter que defender para esses gestores e para esses líderes o porquê a gente precisa ser promovido. E se eles já souberem o nosso nome e já souberem que a gente ajudou de alguma forma, essa defesa da promoção vai ser muito mais fácil. Cara, e uma coisa bem interessante aqui que eu posso falar para vocês é o seguinte: se você não tá fazendo, o seu tech lead e o seu senior, eles não vão te defender, mano. Então é por isso que eu falo. Verifique os links da descrição, se inscreva nesse canal, se inscreva no canal da Fernanda Kipper também. Cara, com certeza você precisa estudar, cara. Precisa estudar. Se você não estudar, as coisas não vão ir bem pra você. É o que eu tô te falando, vai por mim. Vamos continuar aqui. E caso você não tenha contato com esse tipo de gestor ou líder mais alto, você pode aproveitar um momento ali com a equipe mesmo para demonstrar todas as coisas que você tem feito, para que todo mundo da sua equipe esteja bem ciente do seu papel e das contribuições que você tem feito. E aí essas pessoas, em determinado momento, quando surgir a oportunidade da sua promoção, elas vão te defender, né? Assim sincera, porque elas sabem que você tem contribuído bastante para a equipe. E caso você não esteja trabalhando, essa dica também se aplica para você. Saber se vender também implica saber se vender no momento das entrevistas. E quando eu digo saber se vender, é saber mostrar que você é a pessoa ideal para aquela vaga. Então tente demonstrar durante os momentos da entrevista que você tem os conhecimentos necessários para aqueles requisitos que a vaga está pedindo, que você entende de coisas que podem contribuir para a empresa para mostrar que você pode fazer a diferença lá dentro. Isso é muito importante. Por exemplo, quando eu ainda era estagiária, eu via muitos colegas meus que eram júnior que sabiam tecnicamente a mesma coisa que eu sabia. Só que a diferença era que durante as dailies, durante as reuniões das equipes, durante as reuniões de todas as squads, essas pessoas falavam mais, se posicionavam mais e mostravam as conquistas que elas tinham feito. Enquanto eu ficava lá caladinha, não falava nada e ninguém nem me conhecia. E até eu me dar conta que isso estava impactando a minha carreira, foi quase tarde demais. Mas ainda bem que eu me dei conta e comecei a me comunicar ainda mais. E o YouTube foi uma das coisas que me ajudou nisso. E agora eu vou te contar uma coisa que pode não ser muito legal e talvez dê uma desmotivada. Mas depois que você colocar isso na sua cabeça e assumir isso como verdade, vai te fazer evoluir bem mais rápido. Que é o seguinte: você não vai ser promovido se você não entregar o que o próximo passo está pedindo. Uma vez eu ouvi de um gestor meu que eu só seria promovida quando eu já estivesse pelo menos 6 ou 7 meses
fazendo o papel de pleno. Por que isso acontece? Cara, a empresa não vai te colocar num outro patamar, te dando mais responsabilidades, se ela ainda não tem nem certeza que você consegue lidar com essas responsabilidades. E outra, ela não vai te pagar mais se também não tem certeza que você vai estar entregando o que aquele a mais deveria entregar. E o que isso significa na prática? Quando a gente for ser promovido para pleno ou para sênior, normalmente a gente já vai estar entregando o que aquele cargo pede. E a promoção só vai ser uma oficialização daquele papel. Então, se você é júnior e quer virar pleno, o que eu digo pra você é começar a assumir mais responsabilidades e parar de fazer somente o mínimo. Enquanto você só pegar as tasks que você recebe, fazer o mínimo dessas tasks e não buscar entregar mais, não buscar fazer coisas mais complexas e agregar mais pro time, muito provavelmente o seu líder não vai te promover. Ou pelo menos vai promover os outros júniors primeiro, antes de priorizar você. Porque o que acontece naturalmente com as pessoas que são promovidas é que elas já estão atuando naquele papel na qual elas vão ser promovidas. E aí elas só... Eu tenho que fazer uma pausa aqui e discordar um pouco dela. Com certeza, a primeira parte que ela falou, eu concordo 100%, tá? Você, como júnior, você tem que se comportar como pleno por mais do que 7 meses, no meu ponto de vista. Tá? Por mais do que 7 meses, porque júnior pra mim é até 1 ano. Depois de 1 ano, cara, você tá quase pleno. Se não tiver quase pleno, tem alguma coisa errada. Então, já olha isso também. O júnior, que eles vão promover outros júniors ao invés de você. Isso eu discordo, porque nem sempre os outros júniors estão assistindo esse vídeo como você tá. Então, eles ainda têm a desculpa que eles não sabem o pulo do gato que a gente tá passando aqui pra você nesse momento, você que tá assistindo esse vídeo. Você não tem essa desculpa. Você tá assistindo esse vídeo, então você sabe o que você deve fazer. Vamos continuar. A promoção como um reconhecimento daquele esforço. Mas na verdade a pessoa já está preparada para aquele papel tem tempo. Para pra analisar. Lembra dos seus últimos colegas que foram promovidos? Das duas, uma. Ou ele está nesse caso que já estava entregando aquele próximo papel há muito tempo e estava todo mundo esperando aquela promoção ser oficializada. Ou é o caso daquelas promoções que a gente não entende muito bem e faz até a gente questionar até alguns assuntos de ética. Mas a gente está falando sobre coisas que a gente pode fazer. Esse outro assunto não faz parte do vídeo de hoje. Vamos recapitular com algumas dicas práticas para você já começar a aplicar. Primeiro, assuma mais riscos. Comece a assumir responsabilidades, tarefas e outras coisas na sua equipe, mesmo que você não se sinta capaz. Segundo, se desenvolva mais. Estude e perde a preguiça de estudar. Fazer só um curso Link está na descrição e no comentário fixado. de programação não vai te tornar o melhor profissional. E os melhores profissionais são os que aceleram mais rápido na sua carreira. Terceiro, se venda mais. Perca o medo de falar as coisas que você fez. Lembre-se, você não está mentindo. Você está só falando de coisas que você realmente fez e contribuiu para a equipe. E não deixe ninguém tomar o crédito pelas coisas que você fez. Participe das reuniões da sua empresa e das reuniões da sua equipe e apareça por lá. Quem não é visto, não é lembrado. Quarto ponto, pare de entregar somente o mínimo. Se você... Essa frase do Mano Brown, hein? você quer ser promovido, você vai ter que entregar o que o próximo passo exige. Assuma responsabilidades, o que está linkado com o primeiro ponto, e também faça mais do que te pediram. Se você só fizer o mínimo, isso não vai chamar atenção. Entregue mais, contribua mais. Isso vai fazer você ser promovido. E uma quinta e última dica que foi crucial para mim aqui. Eu falo essa dica. Se inscreva no canal. Carreira é traçar um plano de carreira junto com o seu coordenador, junto com o seu líder ou com o seu gestor. Pergunte para ele ou para ela o que ele acredita que falta para você ser promovido, quais pontos você precisa desenvolver. E então trace um plano de todas essas etapas e essas coisas que você precisa aprender e vá fazendo um acompanhamento mês por mês. Assuma a sua carreira, não deixe os outros decidir as coisas por você e tomar as iniciativas por você. Marque one-on-ones, peça feedbacks e use todas essas críticas e essas dicas que seus colegas... Eu vou parar por aqui porque o vídeo já tá terminando e assim... Eu acho que o que mais contribui pra gente não continuar bem na nossa carreira é isso aqui, ó. Celular, meu amigo. Aqui, esse daqui é só a capinha, né? Mas é o celular, cara. Cara, bota na gaveta aí, cara. Você às vezes se distrai aí, fica no celular, fica jogando joguinho na hora do trampo. Cara, isso daí é complicado. Mas vamos lá, eu quero falar sobre um assunto sério aqui com vocês. Nesse momento, eu gostaria que você se concentrasse no que eu vou te dizer. A sua carreira não é uma coisa simples, é uma coisa que você pode tratar com desprezo. Pô, eu tô empregado aqui, se não der certo eu vou pra lá. É claro, na nossa área de tecnologia tem muita possibilidade, tem muita oportunidade, tem muita vaga. E você pode sim escolher as diversas empresas que tem no mercado hoje. Mas o que vai garantir para você que você vai continuar numa empresa aí por 5, 10 anos? Hoje a gente já não vê mais esse tipo de atitude
nos dias de hoje, porque eu não sei dizer se é da nossa geração de querer mudanças mais rápidas ou se simplesmente a gente não se acostuma a ficar numa empresa por muito tempo. É claro que muitas vezes a empresa até mesmo contribui para isso. Eu já tive diversos chefes, diversos gerentes que, se não me mandava embora, eu procurava uma forma de ir para outra empresa, porque você não se sente valorizado muitas vezes. Mas fora esse assunto, voltando para o assunto da nossa carreira mesmo, muitas vezes depende muito mais da gente do que a própria empresa em si. E muita gente às vezes fica muito atrelado à empresa, pensando que é a empresa. Não, se a empresa não me der condições, se a empresa não me oferecer um curso para eu estudar, se a empresa não me oferecer possibilidades de melhorar, você tem que melhorar por você mesmo. Muitas vezes a gente tem tempos livres na nossa empresa. O que a gente faz nesses tempos livres? Às vezes você terminou a sprint já, logo faltando 4 ou 5 dias para concluir a sprint. E o que você fez no tempo que você ficou aguardando terminar a sprint? Você ajudou outros colegas? Você foi lá e decidiu fazer um plano de melhoria para o projeto? Você fez tudo isso ou você só ficou esperando mesmo, enrolando? É muito importante, cara, que você foque realmente naquilo que é importante na sua carreira, porque o seu chefe, provavelmente, ele já tem a carreira dele. Muitas vezes o dono da empresa, ele já está com a vida feita, mas você está com a vida feita? Você já pode dizer que tem dinheiro pelo resto da sua vida? O que você tem feito nesse tempo livre que você tem? Então, é o que eu digo para você: recomende esse vídeo para outras pessoas, porque quando nós batermos uma boa quantidade de inscritos, eu já falei isso num vídeo anterior, teve muito pouca visualização, mas eu vou falar nesse vídeo também, que no futuro, quando tivermos muitos inscritos nesse canal, eu farei lives na segunda e na sexta-feira, mas lembrando que serão de 15 em 15 dias, simulando uma sprint para as pessoas que estão desempregadas, para que essas pessoas possam fazer projetos, entregar esses projetos em seus Gits e ter uma boa visibilidade dentro do mercado de trabalho. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu participei de vários projetos extracurriculares, porque isso é um projeto extracurricular, é um projeto que a gente faz por fora. Esse projeto eu não vou pagar você não vai receber de ninguém, mas você vai ter um portfólio consolidado, pronto para um entrevistador ir lá e olhar o seu portfólio e dar uma avaliação para ti. E falar: olha, cara, eu gostei bastante desse projeto que tu fez. A gente vai simular sprints e nessas sprints você vai desenvolver um projeto. Então, quando batermos 1.500 inscritos nesse canal, eu vou trazer para vocês essas lives. A gente vai fazer esses projetos. Beleza, pessoal? Então, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe sua análise. Esse era o recado que eu tinha para você e muito obrigado.